Segundo Samuel, capítulo 11. Depois nós vamos tentar fazer a conexão entre esses textos. A princípio nós vamos ler 2 Samuel 11, 1, 11, 27 e 12, 1. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, juntos. Porém, Davi ficou em Jerusalém. 2 Samuel capítulo 11, versículo 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Juntos agora. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Vamos iniciar aí essa parte vermelha. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e o outro pobre. Vamos orar mais uma vez. Deus soberano, nós acabamos de ler a tua palavra. Esse texto tão rico que foi registrado para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a nossa transformação. Ó Deus, nós imploramos agora a iluminação do teu Santo Espírito. Nós imploramos a ação do Senhor em nossas vidas, abrindo o nosso entendimento. Opera, Deus, salvação nessa noite, santificação, transformação de vida, porque só o Senhor é poderoso para fazer isso, a começar na minha vida, santificando a minha vida, Deus, santificando a vida dos meus irmãos. Eu imploro ao Senhor aquela obra que o pregador não tem condições de fazer. Só o Senhor pode nos convencer da verdade, da justiça e do juízo. E é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Na última mensagem eu disse que a Bíblia não é um livro de contos de fadas. Quero dizer também que ela não é um livro sobre super-heróis. A Bíblia não é um livro que precisa passar por um processo de atualização. Quem acompanhou as redes sociais durante essa semana, isso foi estava lá no tempo todo. Nas palavras do Billy Graham, famoso evangelista, ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. A Bíblia registra para nós os erros e os acertos dos homens e das mulheres de Deus. Na primeira mensagem dessa série nós vimos o casamento de Isaac e Rebeca, os erros, os acertos e como aquele casamento apontava para Cristo. Vimos também na segunda mensagem Ló e as suas filhas, aquela situação tão complicada, onde Ló teve filho com as filhas. Dali surgiram os moabitas e os amonitas. Mais tarde, uma mulher chamada Ruth, uma moabita. Ela é, quando você continua seguindo a árvore genealógica, Jesus Cristo vem dessa situação. Depois nós vimos a família de Jacó, situação complicadíssima também, uma família disfuncional, e como Deus operou de maneira tão especial nessa família, como a graça de Deus agiu ali. E a última mensagem foi sobre Judá e Tamar. A intenção é mostrar como a graça de Deus operou nesse grande retiro espiritual. O Espírito Santo, então, irmãos, ele registrou para nós os erros e os acertos, para mostrar para nós que todos os homens de Deus e as mulheres de Deus têm pés de barro, porque ela quer apresentar para nós um perfeito, e esse perfeito não é Davi, não é Paulo, não é Barnabé, é Jesus Cristo, para deixar bem claro isso para a gente. Deus, eu já falei para vocês, ele não tem dificuldade de registrar os erros daqueles que ele usou de maneira tão especial. Deus não tem problema com isso. Por isso que a Bíblia não é um livro de autoajuda, ou um livro para você ficar tirando lição de moral. Não é isso. A Bíblia é um livro que apresenta para nós a história da redenção, como Deus salva pecadores pela graça, mediante a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é um livro para algum homem receber algum tipo de destaque. Só tem um, que é Deus e homem, Jesus Cristo. E na Bíblia, é na Bíblia que nós conhecemos o Deus Redentor. O famoso Sproul,
Ele diz o seguinte: uma pessoa não pode estudar o pôr do sol e ver os céus declarando o plano de salvação de Deus. Para ter esse conhecimento, ela precisa ir para a Bíblia. A Escritura tem informação específica que ninguém pode obter de um estudo da natureza. O sol, com todo o seu esplendor, ele aponta para um Criador, mas não para o Deus Redentor. Não tem como você olhar do nascer do sol e ver ali a cruz de Cristo. Você vê sim um Deus todo-poderoso, que é o Criador de todas as coisas. E é por isso que você precisa da palavra de Deus, que é a palavra de Deus que apresenta para nós Jesus Cristo, o nosso prometido, o Messias, o Salvador do mundo. O Espírito Santo, então, registra esses erros, e esse de hoje principalmente, a vida de Davi, para nos ensinar, irmãos, o caminho do perdão, o caminho da restauração. E o texto que nós vamos olhar hoje não aconteceu numa noite de carnaval, mas sim num retiro espiritual. Não foi na vida de alguém que estava lá totalmente sem nenhum entendimento de quem é Deus. Não, era um homem que escreveu vários salmos. Calvino, ele diz assim: aqui está uma história que deveria fazer os cabelos da nossa cabeça arrepiarem todas as vezes que pensássemos nela. O fato de um servo de Deus tão excelente como Davi cair em pecado tão sério e intenso a ponto de ele ser julgado como uma das pessoas mais imorais e promíscuas do mundo. Davi agiu como um ímpio, é isso que nós vamos ver nessa noite. Mas como Deus também restaurou a vida desse homem. Charles Swindoll, ele disse o seguinte: depois do pecado de Adão e Eva, nenhum pecado recebeu tão destaque como esse que nós vamos ver nessa noite. Depois da morte do rei Saul, primeiro rei de Israel, Davi assume. Ele assume lá em Judá. 7 anos e meio ele reinou em Judá. Depois o povo aceitou ali o reinado de Davi, e Davi reinou durante 40 anos. As coisas foram abençoadas por Deus, o começo do seu ministério, ou o começo do seu reinado. Foi um momento muito especial. Davi conquista quase toda a extensão da terra prometida. Alguns comentaristas chegam a dizer que era a era de ouro de Davi, porque as coisas estavam prosperando assim, e estava dando tudo certo, tudo indo muito bem, muitas bênçãos, muitas vitórias, Deus abençoando, prosperidade. E para quem não está familiarizado com Davi, eu vou fazer um pequeno resumo aqui da vida desse homem. Quem é Davi? Ele é chamado na Bíblia 2 vezes de homem segundo o coração de Deus. Reinou 40 anos. Seu nome é mencionado no Novo Testamento várias vezes. Você tem no Novo Testamento a raiz de Davi, a prole de Davi, o trono de Davi, a semente de Davi, a casa de Davi. E em Davi nós encontramos todas as emoções. Davi era um homem que sabia chorar diante de Deus. Davi era um homem que sabia se alegrar na presença do Senhor. Era um homem que conhecia Deus profundamente, de tal maneira que um dia ele disse o seguinte: caia eu nas mãos de Deus, mas não caia eu nas mãos dos homens, sabendo que o nosso Deus é fogo consumidor. Ele diz assim: eu prefiro ir para as mãos de Deus, porque ele sabe que Deus é misericordioso. O Novo Testamento começa, sabe como? Eu sou Jesus Cristo, filho de Davi. E sabe como termina o Novo Testamento? Eu sou Jesus Cristo, a raiz de Davi. O segundo nome do Novo Testamento é Davi. E o penúltimo nome do Novo Testamento, Davi. Tamanha a importância desse homem. Davi foi um grande rei, mas Davi também descuidou dos seus negócios. Foi o pai do homem mais sábio do mundo, mas não foi um bom pai. Davi derrotou um gigante que afrontava o povo de Deus, mas também derramou muito sangue inocente. Davi conhecia o trono, mas Davi conhecia a caverna também, com medo de Saul. Expulsava os demônios de Saul dedilhando uma harpa. Dito isso, eu gostaria de fazer um recorte da história de Davi com vocês nessa noite. O texto que nós lemos começa assim: no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou onde? Em Jerusalém. Davi estava no lugar errado, no momento errado, fazendo a coisa errada. Ao negligenciar o seu dever como rei, Joel Bick diz o seguinte: ele criou uma tentação.
No tempo que os reis estavam em guerra, o nosso querido irmão Davi ficou em casa. As nossas maiores batalhas da vida cristã, elas não acontecem quando nós estamos ocupados, mas é quando nós estamos de bobeira. Gravem isso. Quando você está de bobeira, pensando em nada. E o texto aqui faz questão de apontar isso para a gente. O versículo 2 diz assim: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Olha só como o texto quer mostrar para a gente, como o texto é intencional em mostrar que Davi estava de bobeira. Davi acordou lá para as 3 horas da tarde e estava passeando ali no terraço da casa real. E o que o texto diz? Ele viu uma mulher, o quê? Muito formosa. Estava de bobeira, assim, passeando, andando à toa, andando para lá e para cá. Você já ouviu falar que cabeça vazia é oficina do diabo? Quem já assistiu um filme aqui, O Dilema das Redes? A gente assiste esse filme. Sabe quando você está de bobeira assim, ó, passando o dedo no celular, sem pensar em nada? Daqui a pouco alguma coisa te chama a atenção, você dá mais uma olhadinha, e aí a coisa começa a complicar. Davi então está de bobeira, andando para lá e para cá, e existem 2 palavras no hebraico que são normalmente usadas para descrever a aparência de uma pessoa, e a palavra usada aqui é uma palavra que tem um apelo à sensualidade. Batseba era sensual, bonita, linda, atraente. Seu nome, Batseba, significa filho do desejo. E ele olha, e alguma coisa chamou a sua atenção, Moacir? Charles Swindoll, que é um cara que escreveu um livro sobre Davi, ele diz o seguinte: o problema não é a primeira olhada. Você achar uma pessoa bonita não tem problema nenhum. O problema é a segunda olhada, a terceira olhada. Quando você começa a observar, aquilo te chama tanto atenção. E o que aconteceu? Ele perguntou: quem é aquela mulher que está tomando banho lá? Alguém mandou avisar: é Batseba, mulher de Urias. Quem é Urias? Urias é um dos soldados especiais de Davi. Seria hoje um soldado da tropa de elite de Davi, homens de confiança. Então chega um aviso: Davi é mulher de Urias, um homem de confiança do rei. Presta atenção nessa informação. A informação é muito clara, dizendo o seguinte: Davi é uma mulher casada. Davi ignora. Ele não está nem aí para a placa de aviso, né? E o que ele diz? Manda vir. Eu guardei essa frase e já mostrei para vocês em outro momento. Nunca pense que você encontrará mel no pote se Deus escreveu veneno no rótulo. Deus não brinca de colocar medo na gente, como nós fazemos com os filhos às vezes. Não vai não, que tem uma cobra ali no poço. Minha mãe fazia isso comigo. Deus não faz isso. Deus não coloca assim veneno só para colocar medo. Se ele falou que é veneno, é veneno. Mas Davi não está ligando para isso. Ele manda trazer Batseba e tem relação com ela. Passa um tempo, chega uma mensagem no WhatsApp de Davi. Aquela mensagem de voz. Eu estou falando aqui numa linguagem de amanhã, nem é de hoje. Davi, eu estou grávida. E agora? O que era para ser uma noite apenas de prazer, agora complicou. Eu estou grávida, Davi. O que o nosso querido Davi fez? Plano A. Vamos lá, primeiro plano. Vamos trazer o marido, vamos trazer Urias. Urias chega, eu convenço Urias a deitar com a sua esposa, e no final o filho é de quem? É de Urias. Beleza? Então tá, traz Urias. Urias chega, Davi pergunta sobre a guerra, como que está Joabe, e Urias chega e fala assim: Davi, estamos bem, está tudo correndo bem. E aí Davi conversa com ele um pouquinho e fala assim: Urias, vai para casa. E quando Urias está saindo, Davi sabe o que ele faz, Albert? Ele ainda manda um presente. Chega em casa com um presente para Batseba. Porém Urias não foi para casa. Davi então fica sabendo, chama Urias novamente e pergunta assim: Urias, você não veio de uma batalha? Você não está cansado, cara? Como você não vai para casa dormir, rapaz, com a sua esposa? E a resposta de Urias, irmãos, é de doer os ossos.
Olha o que Urias responde para Davi. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Eu hei de entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher. Tão certo como vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Olha a resposta de Urias para Davi. Davi, cara, não tem condições, né? O pessoal está na guerra, Davi. Está todo mundo na batalha. Poxa, eu ir para casa, deitar com a minha esposa enquanto está todo mundo dormindo em tendas? Você acha isso certo, Davi? Faltou ele falar isso com Davi. Gente, era Deus falando com Davi, e Davi não está nem aí para isso. E ele diz: tão certo como vive a tua alma, não farei tal coisa. Isso deveria fazer Davi refletir profundamente. Na cabeça de Urias, isso seria uma infidelidade. Primeira tentativa não deu certo, então agora é a segunda tentativa. Qual é a segunda tentativa? Vou embebedar Urias. Chamo Urias para o palácio, ele vem aqui, e eu preparo aqui um tira-gosto, a gente começa a bater um papo, e ele fica bêbado, e bêbado sim, ele vai para casa. Olha o que o texto diz: Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor. Mas o que aconteceu? Porém, o que diz, irmãos? Vamos ler juntos. Porém, não desceu à sua casa, nem mesmo bêbado. Urias bêbado é mais piedoso do que Davi. Ele não vai para casa. E presta atenção no que eu estou falando para vocês. Isso aqui não está acontecendo numa noite de carnaval. Isso está acontecendo com o rei de Israel. É o Davi que compôs vários salmos. E aí o segundo plano não dá certo, ele entra agora com o terceiro plano, e o plano fatal, o presbítero José. Ele fala assim: vou matar esse cara. Elimino Urias e agora fica tudo resolvido. Ele baixou o nível. Ele escreve uma carta, entrega nas mãos de Urias e manda Urias entregar nas mãos do comandante Joabe. Olha o que ele escreveu na carta, presta atenção nisso. Ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Quem está falando isso aqui, irmãos? É o homem segundo o coração de Deus. É o rei Davi que está dizendo: coloca Urias na frente da batalha, e na hora que o combate estiver bem pesado, abandona ele. Sai todo mundo e deixa ele morrer lá. Davi quis deixar bem claro, não quis? É para morrer. E Davi tinha tanta confiança em Urias que ele não desconfiou assim: será que Urias vai abrir essa carta? E se ele abrir essa carta, ele vai ler que eu mandei matá-lo, que eu mandei executar a sua vida? Mas Urias é um camarada fiel ao rei, e ele pega a carta e leva a carta. Meus irmãos, quantas oportunidades Davi teve de se arrepender? Quantas oportunidades! Davi parece aquele chefe de máfia, já viu? Que dá um sorriso para a pessoa, só que a pessoa vira e dá um tiro na nuca do sujeito. Urias pega aquela carta e leva fielmente, e eu imagino, irmãos, o presbítero José, Urias chegando com a carta, entregando nas mãos de Joabe, Joabe pegando aquela carta, abrindo e lendo e olhando. Executar, abandonar. E lá, com o selo de Davi, confirmando que aquela mensagem era de Davi mesmo. Joabe fez o que Davi mandou, e depois mandou a notícia: Davi, teve uma batalha aqui, mas eu quero te avisar que Urias morreu. E a reação de Davi, meus irmãos, é uma reação assim, muito estranha, porque ele perde toda a sensibilidade. Quando chega a notícia de que Urias morreu, olha o que Davi diz: diga a Joabe que não desanime. Ô Joabe,
Essas coisas acontecem mesmo. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquista a cidade. Em outras palavras, quem está na chuva para se molhar, Joab. Você não sabe que é assim? Quem vai para a batalha morre mesmo. É desse jeito, cara. E sabe o que Davi fez depois disso? Urias morreu, a mulher está grávida, Batseba está grávida, e Davi, sabe o que ele faz, irmãos? Ele casa com a viúva. Gente, que rei gentil, que homem sensível, que atitude linda do rei, que atitude nobre, um homem cheio de compaixão, uma viúva grávida. E Davi então, não tem problema, eu vou te acolher, você agora vai ser a minha esposa. Tem um porém. Olha o que o texto diz: porém isto que Davi fizera foi o que, irmãos? Mal aos olhos de quem? Do Senhor. O Salmo 139, composto por Davi, diz que nada fica escondido aos olhos do Senhor. O Salmo 33, 13 a 15 diz assim: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Aquilo que estava restrito a um grupo de confiança foi feito diante do olhar do Senhor. Deus viu, Deus contemplou todas as coisas, porque Deus, ele é onisciente. Isso significa que ele conhece tudo, ele sabe tudo a respeito de todos, em todo o tempo. Isso não passou escondido aos olhos do Senhor. Por isso, irmãos, o grande desafio da vida cristã é viver de maneira consciente diante de Deus. Existe uma expressão, o Mateus conhece, talvez os demais irmãos conhecem aqui também: corandem, diante de Deus, o tempo todo. Mas viver de maneira consciente. Eu estou aqui, mas eu estou diante de Deus. Deus está vendo o tempo todo. Nós podemos enganar os nossos pais, podemos enganar o marido, a esposa, o patrão, o pastor, mas nós não enganamos o Senhor. E aquilo que começou apenas com um olhar, terminou no assassinato. J.C. Ryle diz assim: o pecado começa com uma teia de aranha, mas torna-se uma camisa de força. Um olhar apenas. E a coisa foi complicando, até Davi mandar matar Urias. Um dia uma esposa veio conversar comigo e falou assim: eu não acredito que meu marido teria coragem de fazer o que fez. Uma mulher está admirada com aquilo que o marido fez. Meus irmãos, nós temos um potencial muito grande para fazer coisas horríveis. Todos nós temos esse potencial. Spurgeon um dia saiu do púlpito e foi para frente da igreja e chamou o diácono. O diácono veio e ele falou assim: está vendo aquele homem caído lá do outro lado da rua? Aí o diácono veio: sim, sabe quem é aquele lá? Aí o Spurgeon disse: aquele lá é o Spurgeon. O cara falou assim: não, pastor, eu sou um homem de Deus, sou um pregador, sou um homem que abençoa vidas. Ele falou: não, aquele lá é um Spurgeon sem a graça de Deus. É a graça de Deus que faz toda a diferença em nossas vidas. E a graça de Deus não para de operar nesse grande retiro espiritual. E agora nós vamos ver a graça operando de maneira muito especial, porque Deus manda Natã visitar Davi. Olha o texto: o Senhor enviou Natã a Davi. Preste atenção, porque isso já passou aproximadamente um ano do adultério até o confronto de Natã. Davi estava no palácio tranquilamente. Daqui a pouco chega alguém e avisa: olha, Davi, o profeta Natã está aí, ele quer conversar com você. Olha o que é a graça de Deus, irmãos. Não foi Davi que mandou buscar Natã para reconciliar, para restaurar a sua vida. Foi Deus que foi atrás de Davi. Porque assim é que ele sempre faz. É Ele que vem ao nosso encontro. Não somos nós que buscamos o Senhor. É o Senhor que Ele age primeiro. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Se dependesse da minha ação, Deus então
envia Natã para conversar com Davi. Isso é graça de Deus, operando nesse grande retiro espiritual. E louvado seja Deus quando Deus levanta um Natã na minha vida e na sua. Louvado seja Deus pelos Natãs que Deus já usou na minha vida e provavelmente usou na sua vida também. Isso é graça. Antes de continuar a explicação desse texto, eu preciso abrir um parênteses aqui. É muito fácil ver pecados de pessoas públicas. Davi era um homem público, talvez um homem que tinha a maior projeção naquela época. Portanto, toma cuidado quando você tem muita facilidade de ver os erros de alguém e não consegue olhar para os seus próprios erros. Apocalipse apresenta Jesus com 7 olhos, aquele que tem a visão completa, a visão do todo, e ele vê tudo, inclusive os nossos pensamentos. Voltando aqui, Natã chega e ao invés de ir direto no assunto e falar assim: Davi, o que você fez, cara? Não, Natã conta uma história de uma situação injusta. 61 palavras cuidadosamente escolhidas. Uma história cheia de ironia e duplo sentido. Uma cabritinha que dormia nos seus braços e um homem rico que a tomou. E Davi está atento ouvindo os detalhes da história, porque Davi era uma espécie de juiz supremo que se manifestava em casos difíceis. Ele dava o que deveria fazer, como Salomão fez também. Então o profeta Natã chega lá e fala: Davi, deixa eu contar uma história. Tinha um homem rico e um homem pobre. O homem pobre tinha uma ovelhinha que dormia no braço dele, mas tinha um homem rico que tinha muitas ovelhas. O homem rico recebeu uma visita, e sabe o que o homem rico fez, Davi? Foi lá na casa do homem pobre e pegou aquela única ovelhinha que ele tinha, Davi, e fez uma cabritada para oferecer para sua visita. Davi, que era pastor de ovelhas, ficou muito bravo. E olha o que o texto diz: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve, o que, irmãos? Ser morto. Tem que morrer quem fez isso. E Davi já dá a sentença, e pelo que ele roubou, ele precisa restituir 4 vezes mais. O profeta Natã olha para ele e diz assim: tu és o homem. Foi você que fez isso. Assim diz o Senhor: foi você, Davi. E eu queria agora, irmãos, fazer 3 aplicações do restante desse texto e uma conclusão. Desse fato que não aconteceu numa noite de carnaval, mas nesse grande retiro espiritual. A primeira aplicação que eu quero fazer com vocês essa noite é a necessidade de reconhecer os erros. E olha o que esse texto diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Quando o profeta confronta Davi, Davi diz assim: realmente eu estou errado, eu pequei contra o Senhor. Nesse grande retiro espiritual não existem pessoas perfeitas. Sabe qual a diferença do retiro espiritual e do carnaval? É porque a graça opera de maneira especial no meio do povo de Deus, e há reconhecimento dos erros. Reconhecemos que nós erramos. Parece simples, né? Mas nós temos dificuldade às vezes. É por isso que Jesus diz que nós devemos ir 3 vezes. Se o seu irmão pecar contra ti, vá sozinho até ele. Se não se arrepender, chama a testemunha, se não, leva a igreja. Porque às vezes de primeira a pessoa não se arrepende. Mas é o básico da vida cristã, não é? A tendência nossa, qual é a nossa tendência? É imitar os nossos pais. O que foi que Adão disse quando Deus confrontou Adão? A mulher que eu sou, eu estava bem aqui nesse jardim, eu vou procurar uma mulher para mim. Quando Deus foi confrontar Eva, qual foi a resposta de Eva? Foi o diabo, é o diabo que faz isso. Davi não colocou a culpa em ninguém, Davi não colocou a culpa na sociedade, Davi não colocou a culpa na sua família, Davi não colocou a culpa em Batseba, que estava tomando banho no lugar que dava para ele ver. Davi disse assim: eu errei. O que aconteceu foi erro meu.
Olha o que o Paul Tripp diz: o problema é o meu coração. As pessoas, os locais e as situações não me fazem pecar, elas são apenas um instrumento que revela o pecado do meu coração. Mas qual é a tendência minha e sua? A culpa é sempre do outro. Eu fiz isso por quê? Porque você me provocou que eu fiz isso. E o que Davi diz? Pequei contra o Senhor. Meus irmãos, às vezes, por isso que eu falei durante a liturgia, o nosso arrependimento precisa se arrepender. E sabe, enquanto continuarmos com o vitimismo, nós não vamos crescer na santificação. Enquanto não nos colocarmos diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu pequei contra Ti, eu preciso de graça. E no Salmo 51, que nós lemos, Davi diz assim: pequei e pequei contra Ti somente. Aqui nós encontramos a diferença do arrependimento e do remorso. O arrependimento é quando você entende que você ofendeu em primeiro lugar o Senhor. Pequei contra o Senhor. O remorso, você pode até reconhecer os erros diante dos homens, como Judas fez. Judas disse: eu traí sangue inocente. Judas devolveu as moedas, mas em nenhum momento Judas chegou diante de Deus e disse assim: Senhor, eu traí o teu filho, me perdoa. Judas em nenhum momento fez isso. Augusto Nicodemos, toda virada de ano, ele escreve uma oração e coloca lá no Facebook. E de 2018 para 2019 ele escreveu assim: suplico a tua graça e misericórdia para que eu possa andar nos teus caminhos em 2018, para que eu possa me arrepender e me corrigir imediatamente após os meus erros, para que eu não fique achando desculpas e adiando aquilo que eu sei que devo fazer, de maneira que na virada de 2019 eu não tenha que vir fazer essa oração de novo. Quando eu vi isso, foi: Deus, eu digo amém para essa oração. Que haja arrependimento o mais rápido possível no meu coração. A segunda aplicação que eu queria fazer, irmãos, é: ao mesmo tempo que nós precisamos reconhecer os nossos erros, nós precisamos também de nos apropriar do perdão de Deus. Olha o que o texto diz: pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou, o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Irmãos, isso aqui para mim é muito rico, porque imediatamente, no momento em que Davi diz assim: pequei contra o Senhor, vem a resposta: o Senhor também te perdoou. Davi quebrou vários mandamentos, Davi cobiçou, adulterou, assassinou, Davi fez um monte de coisas. E a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E confessar é concordar que você é pecador mesmo, diante de Deus. Eu não sei para você, mas para mim isso é libertador. Davi recebeu a certeza do perdão. Sabe por que isso me chama tanta atenção, irmãos? Porque Deus não disse assim para Davi: você errou feio, eu vou analisar se houve mudança mesmo no seu coração. Eu vou ficar um ano te observando, Davi. No mesmo momento, pequei, o Senhor também te perdoou. Gente, quando Salomão, filho de Davi, assume o trono e ele pede sabedoria a Deus, olha o que esse texto diz, preste atenção nisso, vê se Deus brinca de perdoar. 1 Reis 13 a 14 diz assim: também até o que não me pedisse eu te dou, tanto riqueza quanto glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Presta atenção agora: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como quem? Davi andou nos mandamentos do Senhor. Sabe o que é isso, Janina? Quando Deus diz assim: perdoado, é ficha limpa. Gente, o que é isso? É ficha limpa. Pergunto para você: você crê nisso? Você crê que os seus pecados foram perdoados mesmo? Quando Jesus, lá na cruz do Calvário, que rasgou o escrito de dívida. Por isso nós amamos a doutrina da justificação,
porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Terceira aplicação, estou indo para o fim. O pecado tem consequências. Versículo 14 diz assim: mas posto que com isso desse motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o Filho, vai acontecer o quê? Vamos ler juntos. Também o Filho que te nasceu. Deus disse mais: a espada jamais vai apartar da sua casa, Davi. Morre o filho com Batseba, morre Aminon, Absalão e Adonias. O prazer do pecado pode durar algumas horas, mas algumas consequências podem durar a vida inteira, até o dia da volta de Jesus Cristo. Depois de receber essa declaração, perdoado, Deus disse: olha, mas a criança vai morrer, e a espada não vai se apartar da sua casa. Conta a história de um filho desobediente, em que cada vez que ele desobedecia, o pai colocava um prego numa madeira. Um dia o filho repensou a vida e falou assim: pai, agora é o seguinte, todas as vezes que eu obedecer, eu só tiro o prego. Aquilo que eu desobedeci, agora eu vou obedecer e só vai tirando os pregos. No último prego, o menino estava feliz, alegre, e disse assim: hoje é o dia de tirar o último prego. E o pai falou assim: olha para a madeira agora, nem um prego, mas ela está toda fora. Eu sofro algumas consequências da minha vida passada até hoje. Até hoje. Plena convicção de que fui perdoado por Cristo Jesus. Por isso não bata no peito dizendo: isso comigo não acontece. Olha o que o Josemar Bessa disse: Davi matou um gigante e dormiu com a vizinha. Em cada um de nós há um potencial para o amor heróico e a prostituição. Ore para que Deus não te deixe tropeçar. Ore para que Deus não te deixe tropeçar. Algumas consequências, irmãos, nós colhemos, e é didático isso, vai produzir temor ao nosso coração. E é curioso que Davi, como Davi interpretou isso, quando ele escreve o Salmo 103:10, diz assim: ele não nos trata como os nossos pecados merecem, nem nos paga de acordo com os nossos erros. Davi ainda diz assim: Deus ainda não dá o que eu mereço. Louvado seja Deus por isso, porque Ele é misericordioso. Ele ainda não dá tudo que nós merecemos. Algumas consequências Ele deixa para nos ensinar. Eu quero concluir, irmãos, fazendo um paralelo entre Davi e o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. O rei Davi, ele condena. O Rei dos Reis nos perdoa. Davi é sentado num trono, com uma coroa bonita em cima da sua cabeça. Ele declara: tem que morrer. Jesus numa cruz de braços abertos, com uma coroa de espinho, provavelmente nu, porque eles queriam humilhar ele mesmo. Aquela foto que eles colocam ele com alguma coisa, provavelmente nu. Quando ele teve sede, eles deram uma esponja, e a esponja era o papel higiênico que o soldado usava. Eles molharam aquela esponja em vinagre e deram para Jesus beber. Enquanto Davi está lá dizendo: tem que morrer, Jesus Cristo diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Davi olha para uma mulher bonita e diz: eu quero, desejo o corpo dela. O Senhor Jesus Cristo, antes de ir para a cruz, ele pega um pão, parte no meio e diz assim: esse é meu corpo que é dado por vós. Comei dele todo. O Rei dos Reis não reina sentado num trono, mas ele subiu numa cruz e lá ele morreu, e ele disse assim no seu evangelho: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. O próprio Davi foi perdoado por ele. Por isso o nosso modelo não é Davi, não é Paulo, não é Mateus, não é João, é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Eu não sei se você já teve um encontro real com ele.
se você já se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados e já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se ainda não fez, a minha oração é que o Espírito opere no seu coração e você receba Jesus como seu Salvador e Senhor, e saia daqui nessa noite com a certeza de que todos os seus pecados foram perdoados. Todos. Deus registrou isso aqui para nós, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim: tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Aqui Deus nos ensina que nós erramos na nossa caminhada cristã, mas existe um caminho do perdão e da restauração, reconhecendo os erros, pedindo perdão a Deus e recebendo o perdão do Senhor. Termino essa série, irmãos, pensando como nós, povo de Deus, como a graça de Deus é que faz toda a diferença em nossas vidas. Não somos melhores, não somos. Quem sabe numa próxima oportunidade eu queria pregar Juízes 19, se você puder ler na sua casa. O que aconteceu ali no meio do povo de Deus? O levita que arrumou uma concubina. Mas como a graça de Deus é abundante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Queria te convidar a orar nessa hora. Se você puder, curva aí a sua cabeça, fale com Deus. Aquilo que o Espírito falou ao seu coração através da palavra nessa noite. Tenha aí o seu momento com Deus. Deus, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Como eu preciso, Senhor, da ação do Senhor na minha vida. Como eu preciso que o Senhor continue agindo na minha vida, o Senhor continue agindo com a Tua graça. Como nós, como povo do Senhor, precisamos, Senhor, de Natãs na nossa vida. Como nós precisamos, Senhor, que o Senhor não nos deixe nos nossos próprios pecados, da graça do verdadeiro arrependimento. Produza em nós, Deus, o arrependimento genuíno. Nos ensine verdadeiramente a rasgar o nosso coração diante de Ti, na certeza de que Tu és um Deus que nos purifica de todo o pecado através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ó Deus, como nós carecemos dessa ação contínua do Senhor em nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, na nossa dureza de coração, na nossa própria vontade. Assim como Ló queria ficar um pouco mais lá em Sodoma, Deus nos pegue pelos braços e nos tire. O Senhor conhece a nossa vida, conhece a vida de cada pessoa que está aqui e ouviu essa mensagem nessa noite. Tu és poderoso para abrir os olhos, para usar pessoas. Ou talvez, Deus, nós que ouvimos, conhecemos pessoas e precisamos, como Natã, ir conversar com alguém. Queremos nos colocar nas Tuas mãos como instrumento em Tuas mãos. Nos ajude, Senhor. Muito obrigado por tão grande salvação. Muito obrigado pelo sangue que foi derramado na cruz. Muito obrigado pelo Teu grande amor. Continue operando maravilhas em nossas vidas. Continue realizando os Teus milagres.
Continue restaurando famílias, restaurando casamento, restaurando relacionamentos. Assim como o Senhor nos perdoa em Cristo Jesus, nos ajude também a perdoar aquele que nos ofende, Senhor. E isso às vezes acontece dentro da nossa casa. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.